Eu saudo a amada igreja com o que está escrito em Salmo 19:33, que diz: Ó Senhor, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Espero que todos estejam bem e cheios da graça e do Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem nos anima e nos prepara a cada manhã. E que esta manhã você esteja sedento pelo estudo da palavra em nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem, nosso estudo tem como o tema a conversão mais importante da história do cristianismo. Hoje a nossa lição está no livro de Atos,
capítulo 9, e esse capítulo ele vai do versículo 1 ao 31. Porém, nós iremos tratar especificamente, hoje sobre os versículos de 1 a 9. Por isso eu convido a todos a fazer a leitura da palavra de Deus. Atos 9, de 1 a 9, que diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Que Deus aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais este dia, ó Deus, por mais esta manhã, ó Deus, que o Senhor nos permitiu levantar e ver que o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Uma oportunidade, ó Deus, de aprender, de buscar e de conhecer melhor o Senhor. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, que o Senhor use, ó Deus, os ouvidos de cada um, que o Senhor use a mim, ó Deus, como interlocutor da tua palavra, desta mensagem, ó Deus, e que o teu nome seja tão somente glorificado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Conduz, ó Deus, esta aula. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? E como já vimos, iremos falar sobre a conversão de Paulo, A conversão de Paulo foi, sem dúvida, a mais importante da história do cristianismo. Talvez nenhum fato seja mais marcante na história da igreja depois do Pentecostes. Depois de Jesus, nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo quanto ele. Lucas ficou tão impressionado com a importância da conversão de Paulo que ele relata 3 vezes em Atos esse episódio, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26 deste livro. Matthew Henry, que é um escritor e comentarista bíblico, pastor da igreja presbiteriana inglês, observa que a conversão de Paulo foi uma das maravilhas da igreja. Paulo ele tinha um berço religioso de gloriosa e exaltada tradição. Isto é, Paulo era um homem muito religioso, ao ponto de poder afirmar que poucos homens seriam tão dedicados à fé judaica quanto ele. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 4 a 8, Paulo deixa registrado essa afirmativa sobre como ele vivia e se dedicava a essa seita, dizendo o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim, o que era lucro, isto considerei
por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. De fato, esse relato é tremendo, né? O relato de Paulo, quando ele fala, é um relato verdadeiro. Paulo vem, através dessa narrativa, mostrar aos judeus que, em se tratando de testemunho relacionado a ser judeu, e no caso dele, um fariseu, ele tinha toda a autoridade, pois viveu intensamente as ideologias dessa seita. Paulo cumpriu todos os ritos que um judeu deveria cumprir, e que para ele, enquanto era fariseu, tinha um valor indescritível. Mas agora, conhecendo a Cristo e tendo conhecimento da verdade, considerava toda a sua vida anterior como perda ou como um lixo. Ele viu a verdade, ele aprendeu. Não foi assim também conosco? Quando aceitamos a Jesus Cristo, não temos o mesmo pensamento? Se soubesse que era assim, tinha aceitado a Jesus bem antes. Não foi assim? Não era assim que nós falamos? Comigo foi desse jeito. Quando encontrei a Jesus, ele abriu os meus olhos e eu vi toda a sujeira da minha vida, que estava guardado debaixo do tapete da minha existência. Jesus limpou tudo. Glórias a ele. Aleluia. Mas voltando ao apóstolo Paulo, ele tinha agora a convicção de que todo o seu conhecimento, vaidade, poder, determinação e valores adquiridos por toda a sua vida, comparado com o que ele encontrara em Cristo, não valia de nada. Essa foi a conclusão que ele teve. Diferente de muitos crentes, Paulo ressalta que perdeu tudo para ganhar algo que ele tinha como mais precioso, que era Cristo. Nos dias de hoje, muitos querem ganhar tudo por meio de Cristo. E tudo eu estou querendo falar referente às coisas não espirituais, mas às coisas materiais. E em muitos casos não conseguem e querem deixar a Cristo como se a sua vida só se resumisse a este mundo. Muito diferente do que Jesus deixou escrito em Mateus, capítulo 16, de 24 a 26, que diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? E também era muito diferente a ótica do apóstolo Paulo, que ele diz, repetindo lá o que ele disse em Filipenses 3:8, que diz que, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E também em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja Deus. Mas quem foi o apóstolo Paulo? Como foi, a sua vida? Para responder essas perguntas, nós iremos agora ver um pouco da história do apóstolo Paulo, em um breve relato sobre como era a vida dele antes e depois. Paulo ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, e importante centro cultural do Império. A cidade dele era vista como uma pequena Atenas para a aprendizagem. Lá Paulo ele se familiarizou com a filosofia e a poesia dos gregos. Por direito de nascimento, Paulo era cidadão romano. Mas como ele se tornou cidadão romano? Segundo a história,
O direito à cidadania romana foi adquirida em 66 a.C., quando Pompeu, que era um general e um cônsul da República Romana, agraciou os cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título de cidadania romana honoris causa, porque os cidadãos de Tarso tinham ajudado os romanos a expulsar os piratas do litoral da Cilícia. Sendo assim, o pai ou o avô, não se sabe, de Paulo, provavelmente participou dessa ação e recebeu a premiação militar, que tinha como prêmio o título da cidadania romana e, por consequência disso, passado este privilégio para os seus herdeiros, chegando até Paulo. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era um doutor e um mestre da lei, em Jerusalém, onde recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Está lá no capítulo 22, versículo 3. Dando a entender que a família de Paulo era uma família influente e com posses, pois esse tipo de educação, com o doutor da lei, não era para qualquer um e nem algo barato, Paulo era adepto da ala mais radical do judaísmo, que era a seita dos fariseus. Mas quem são os fariseus? Para a gente poder entender exatamente como Paulo pensava. Quem eram os fariseus? Como eles viviam? Os fariseus, ele vem da palavra parush, que significa literalmente separados. Eram homens que observavam rigidamente os preceitos da lei de Moisés, tanto oral como a escrita. Nos dias de Jesus, eles gozavam de grandes privilégios entre o povo. Eram considerados pelos judeus grandes mestres e homens piedosos. No seu zelo fanático pela lei das purificações e as regras que a tradição lhes acrescentava, evitavam todo o contato com os pecadores, que eram as pessoas que, segundo eles, violavam a lei. Jesus reprovou os pecados dessa seita, dos fariseus, e responsabilizou-a por muitos crimes, injustiças e hipocrisias nos seus dias. Eles acreditavam na ressurreição e na imortalidade da alma, o que os diferenciava dos saduceus. Um discurso de censura mais eloquente de Jesus foi dirigido a eles em Mateus 23, versículo 27, que dizia o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Warren Wiersbe afirma que, apesar do seu vasto conhecimento das Escrituras e de sua sabedoria, Paulo estava espiritualmente cego. 2 Coríntios 3, 12 e 18 fala sobre isso. E não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava de fato sobre o Messias. Não tinha esse entendimento que o Antigo Testamento falava exatamente sobre Jesus. Ele dependia da sua própria justificação e não da justificação de Deus. Paulo foi a maior expressão do judaísmo antes da sua conversão, mas também se tornou a maior expressão do cristianismo após a sua conversão. Antes de darmos continuidade à nossa aula, eu vou passar um pequeno vídeo. É um testemunho de um rapaz, um ex-muçulmano, que se converteu ao cristianismo, mostrando assim o poder, a graça e a misericórdia de Deus para com todo, assim como ele fez com Paulo, ele também fez com esse rapaz, o irmão Merdi, que vocês possam observar aí e ser abençoados com esse testemunho também. Amém? Allah yahdik. Meu nome é Merdi e meu nome significa aquele que estava na escuridão
que veio à luz. Sou filho mais velho de um líder religioso político e Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo. E no segundo ano do seminário, Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar uma tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, Senhor Jesus salvou minha vida. E rendeu ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez gente não receba relatos, notícias, o que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias de oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor. Talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, pois nós somos resposta das orações de vocês. Amém. Que testemunho maravilhoso, né? Deste irmão Mehdi, né? Do que ele lutou, contra que ele lutou, contra, né, toda a sua história, todo o seu povo, né? E não diferente, né, da vida de Paulo também, que mudou totalmente, Deus transformou totalmente a sua vida. Então vamos dar continuidade à história, né, do apóstolo Paulo. Amém? A história desse homem é verdadeiramente uma inspiração e um exemplo de perseverança e dedicação. A vida de Paulo era plena naquilo que ele decidia fazer. Como vimos anteriormente, ele era dedicado e fiel quando fariseu e transferiu essa mesma dedicação e fidelidade após a sua conversão. Então vamos agora entender ou examinar um pouco a vida deste homem e a história da sua conversão. Para isso iremos usar o seu nome latino Paulo em vez do seu nome judaico Saulo, apenas por uma questão de costume, já que temos mais familiaridade com o nome Paulo, né? O Werner de Boer esclarece que até Atos capítulo 13, versículo 9, o apóstolo Paulo é designado unicamente com o seu nome hebraico Saulo. Como Paulo possuía a cidadania romana por nascimento, e nós já falamos, né, sobre isso, como ele conseguiu essa cidadania, desde o início também deve ter usado o nome romano Paulo, que significa pequeno, juntamente com seu nome judaico Saulo. A sua conversão vem precedida de um título mal visto por toda a Igreja de Jesus Cristo, que é Paulo o Perseguidor, como está descrito no capítulo 9, versículo 1 e 2, que nós vamos ler novamente só para a gente se inteirar do que estamos falando. E o versículo 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. A conversão de Paulo é uma evidência insofismável, isto é, incontestável, da graça e da vontade soberana de Cristo. Paulo, ele não se decidiu por Cristo. Pelo contrário, ele estava perseguindo a Cristo. Mas foi Cristo quem se decidiu por ele. Pois assim, como está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que fala o seguinte: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele lhe conceda. Pensando nessa escolha de Deus,
me vem a pergunta: para que fomos escolhidos? Paulo diz que fomos escolhidos para a santidade. Ele escreveu em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Fomos escolhidos para um propósito. Deus escolheu a igreja para ser o seu povo e para refletir o seu caráter, ou melhor, semelhança. Ele ordenou que a sua igreja fosse santa como ele era santo. Era não, como ele é santo. Amém? Em 1 Pedro 1, 15 e 16, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Santidade significa ser purificado do pecado e para ser separados para o uso sagrado de Deus. Deus também escolheu o seu povo para ser irrepreensível, o que significa sem culpa, e indica o alvo do povo de Deus. Devemos nos esforçar por viver uma vida perfeita perante Ele. Embora jamais atinjamos completamente a perfeição nesta vida, esta deve ser a atitude constante do nosso coração, a busca de sermos perfeitos. Nossos esforços em busca de santidade e de sermos irrepreensíveis não se realizará até que compareçamos perante o seu trono na eternidade. Os cristãos, por causa da estimada ordenança do Senhor, procuram viver perante Deus de modo que nenhuma acusação legítima possa ser levantada contra eles. Podem até inventar, mas mentiras. Deus disse a Jeremias: antes que eu formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Está lá em Jeremias 1:5. Paulo disse que Deus o separara desde quando estava no ventre de sua mãe. Gálatas 1:15. Deus não violou o livre-arbítrio moral de Jeremias ou Paulo, mas ele os tinha em mente antes do nascimento, antes que eles nascessem. Assim como Paulo ou Jeremias, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus nos dá liberdade de escolha. Paulo poderia declinar desta liberdade e não aceitar o chamado de Deus e continuar vivendo a dureza do seu coração. Você também tem o livre-arbítrio para escolher o que fazer no seu destino eterno. Deus não vai te obrigar. Como falamos, Paulo não decidiu por Cristo. Pelo contrário, ele estava perseguindo a Cristo. Na verdade, tudo que Paulo pensa, diz e faz é dominado pelo seu desejo de aniquilar os seguidores de Jesus. E munidos de carta do sumo sacerdote, carta esta para ele pedir, que ele pediu voluntariamente, rumou em direção a Damasco, respirando ameaça e morte, com o objetivo de prender mulheres e homens cristãos, levando-os algemados a Jerusalém. Vale destacar que no momento da sua conversão, Paulo não estava no templo, nem na sinagoga, nem era simpatizante do cristianismo. Ao contrário, ele estava no caminho com a intenção de prender e torturar os cristãos. Matthew Henry diz que, às vezes, a graça de Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Quantos testemunhos nós já vimos de irmãos que se converteu
num ato ilícito, no momento em que ele estava cometendo algo impróprio. Assim foi Paulo, que tinha as piores intenções quando foi ao sumo sacerdote pedir a carta, ou melhor, pedir autorização para perseguir o povo de Deus. O sumo sacerdote era o cabeça do sinédrio, o qual, como um corpo jurídico, possuía jurisdição sobre os judeus residentes em Jerusalém, na Palestina e na dispersão. Assim, tinha poder de expedir mandato para as sinagogas de Damasco, a fim de prender os cristãos judeus que ali residiam. Mas por que a cidade de Damasco? No tempo da guerra dos judeus contra os romanos, em 66 d.C., que nós já falamos sobre isso, foram mortos em Damasco não menos de 10.000 judeus. Damasco possuía uma grande população de judeus e se acredita que houvesse lá cerca de 30 a 40 sinagogas nesta cidade. O fato de já haver cristãos por lá mostra como a igreja pregava a mensagem com eficácia. É possível que alguns cristãos de Damasco fossem fugitivos da perseguição em Jerusalém, o que explica por que Saulo desejava autoridade para levá-los de volta. Naquela época, os cristãos ainda eram associados às sinagogas judaicas, e o seu rompimento com essas sinagogas só se deu depois de alguns anos. A cidade era um centro comercial para onde convergiam as várias caravanas de todas as direções do mundo e onde a fé cristã começou a florescer. Paulo percebeu que de Damasco o evangelho de Cristo se espalharia por todo o mundo. Paulo era um homem muito astuto, um estrategista, e tinha uma visão geográfica apurada da região, ao ponto de saber qual era o melhor lugar para iniciar a sua perseguição. Por isso, ele escolhe ali a cidade de Damasco. Pois bem, hoje vamos ficar por aqui, no próximo domingo daremos continuidade à nossa aula. O meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor te guarde e ouça esse hino que nós iremos passar agora. E seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor